Ô pessoal, esse aqui é mais um vídeo tirando dúvida de um amigo meu que perguntou o que é o Apache Kafka, se ele tem uma semelhança com o SQS e o SNS. E é engraçado que eu fiz uma prova de conceito do Kafka recentemente para substituir essas ferramentas. Bom, o que eu posso falar do Kafka é que é um message broker que, se comparado a outros, se tornou bem popular devido à performance dele. Então, o throughput dele é muito interessante, digamos assim. Ele consegue processar uma série de mensagens, fazendo um streaming delas, em uma questão de tempo bem baixo, né? Por isso ele se torna muito interessante em cenários de data analytics, dentre comunicação entre microserviços, enfim, com volume alto de transações. Enquanto o SNS, apesar de ter o SNS junto com o SQS, apesar de ter uma proposta parecida, né, porém não tão performática, ele se diferencia, por exemplo, na simplicidade. O Kafka ele é oferecido também no serviço chamado MSK da AWS, só que ali é oferecido o serviço cru. O Kafka ele começa a ser mais interessante no momento que você consegue plugar mais serviços nele, né? Mas ele é mais assim low code, né? Uma infra low code, desculpa, ele é mais assim você codando mesmo os pontos de infraestrutura e fazendo isso de forma mais manual através de uma EC2. Você seguir aquele get started da AWS e no caso do MSK, você vai ter que fazer muita coisa manual, que às vezes não é tão interessante. Aí você indo para o Kafka da Confluent já passa a ser um pouco mais interessante, mas enfim, dado o comparativo entre essas ferramentas, a abordagem delas tem uma sua semelhança, né? Apesar de que o Kafka trabalha com tópicos, tem partições, enfim, ele é mais voltado nesse cenário de alto número de mensagens, trabalha com brokers, enfim, ele trabalha com uma série de conceitos que para a pessoa que usa o SNS ou SQS é mais simples, porém assim a essência é a mesma. Você vai ter um produtor e um consumidor. Você vai publicar mensagem no tópico. Esse produtor você vai ter que ter um client machine no Kafka, né? Ele não é tão simples ao ponto do SNS que você pode disponibilizar um URL lá para publicar essas mensagens. Não, você vai ter que usar, por exemplo, o SDK do Kafka que roda em cima da JVM, o oficial, né? Ou você vai usar algum port para alguma outra linguagem. Mas para você publicar mensagem você tem esse limitador, diferentemente do SNS que você pode escolher qualquer tipo de produtor, enfim, dá para fazer de diversas formas, então ele tem esse trade-off. Claro que o Kafka você pode plugar outras coisas, mas eu estou falando na ferramenta, digamos assim, mais crua, ou quem sabe como serviços da AWS. Enquanto, tipo, no SNS você vai visualizar ali as mensagens que estão passando, você vai ter aquele console todo da AWS de gerenciamento do SNS, do SQS, né? Falando dessas duas ferramentas em pares. No Kafka você vai ter que plugar ferramentas terceiras, né? Claro que assim, você usando o Kafka do Confluent ele vai funcionar de um jeito. Estou tentando comparar mais a questão da AWS, o MSK, devemos dizer assim de fato. Então, assim, tem sim a sua analogia, porém o Kafka ele é algo mais robusto, né? Ele é um message broker, de fato, não talvez tão simples. Então, assim, a configuração, o gerenciamento, ele não é tão, abre aspas, assim, trivial para quem hoje usa SQS ou SNS. Entrando nessa parte, para os produtores e consumidores, fazendo um resumo apanhado, para os produtores e consumidores, a diferença, podemos dizer assim, não é tão alta, né? Tendo visto essa limitação do Kafka precisar de um client machine para poder publicar as mensagens no tópico, para poder mandar. Então, realmente, assim,
o SNS ele leva essa flexibilidade maior, né? A parte do consumidor também o Kafka ele disponibiliza desse uso de partição, então ele é mais performático nesse aspecto, enquanto o SQS seria mais simples. A essência do fato de publicar e consumir mensagens existe a semelhança. A diferença se dá de fato no uso de caso de cada uma das ferramentas. E o Kafka ele tem essa flexibilidade de várias ferramentas plugadas, de um uso maior de mercado. Então, por exemplo, ele tem a possibilidade de você estar lidando com a infraestrutura on-premise, você ter ali alguma coisa legada que você precisa, você vai usar o Kafka, né, nesse contexto. Ele funciona melhor, por exemplo, para lidar com SNS, SQS, você teria que plugar mais outras soluções da AWS. O Kafka tem uma comunidade de usuários muito grande, tem muita gente usando o Kafka. Então, é sempre olhar para o desenho de solução e verificar qual faz mais sentido. Eles têm, a grosso modo, uma semelhança no que eles se dispõem a fazer, mas da forma mais técnica eles são bem diferentes e os dois têm casos de uso diferentes a depender da solução, né? Por exemplo, o SNS, ou junto com o SQS, você precisaria para poder invalidar, por exemplo, mensagem, você fazer uma validação de esquema, você precisaria usar um lambda para invalidar o esquema e mandar para uma DLQ, né? Já, até onde eu conheço, pelo menos, o uso do SQS. Já a parte do Kafka, você já existe isso, digamos assim, disponível de você tanto criar tópicos a partir do seu SDK, no caso do que está produzindo, ele podia mandar um tópico que ainda não existe, você poderia habilitar essa configuração, e você poderia também habilitar a configuração de schema reception, de validar esse esquema. Então tem esse outro ponto também. Basicamente esse é o comparativo final entre as duas ferramentas, o que eu pude perceber recentemente eu tentei trocar os usos do SNS para o Kafka e pude perceber esses pontos. Valeu, abraço, espero que isso possa ajudar.